do teu coração, porque Deus nesta noite Ele vai te alcançar. E eu quero te convidar, adore ao Senhor. Eita, adore ao Senhor, levante as suas mãos, erga os teus braços, seja intenso no adorar ao Senhor. Aleluia. O pessoal do louvor vai cantar esse refrão maravilhoso, e eu quero que você mergulhe nisso, mergulhe nessa adoração. Isso! Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por esse culto, por esses momentos tão maravilhosos, Pai. Obrigado, Pai, porque você é muito mais daquilo que nós pensamos. Você é muito mais daquilo que nós entendemos. Pai, nós vemos em parte, Pai, aquilo que você é. E nesta noite eu declaro, Pai, uma atenção especial à sua palavra. Eu declaro nesta noite que não haverá distração. Eu declaro nesta noite que não haverá perda, haverá ganho. Nós vamos sair daqui cheios de você, cheios da sua bondade, cheios do teu poder, Pai. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, quem crê diga amém. Pode se assentar, meu irmão. Obrigado, louvor. Léo, eu preciso de você, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Está faltando alguém que está fazendo falta, né, gente? Nosso querido pastorzão, pastor Wellington e Leila, né? Como o Cris bem disse, eles estão servindo, né? Estão trabalhando. E daqui a pouco ele chega. Nós somos uma grande família, né? E família, quando os pais viajam, você sabe como é que é, né? Passa um tempo, começa a olhar para um lado, lembrar de coisas. E ele também tem essa característica, né? Eles também têm essa característica de ser tão carinhosos, né? Você concorda comigo? Amém? Posso ouvir seu amém? São tão carinhosos, pacientes conosco, não é? E nós, breve, vamos estar junto aqui. Ele vai estar ministrando, tanto ele quanto Leila, e vai ser uma grande bênção, amém? O que você pode fazer enquanto isso é orar pela vida deles, amém? Seja intenso, ore por ele. Ore pelo ministério que está sobre ele. Ore pelas responsabilidades que estão sobre esse casal. Amém? E eu creio que vai ser algo extraordinário demais nesta noite. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Eu vou precisar da sua Bíblia. Amém? Trouxe mesmo? Cadê a sua Bíblia? Me mostra aí a tua Bíblia. Diga, essa é a minha Bíblia. A palavra de Deus, poderosa, ungida, inigualável. A palavra que eu amo, eu vou obedecer. Ficou meio fraco, eu vou obedecer esta palavra. Amém, glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu não sei se você já perdeu alguma coisa. Eu não sei. Hoje eu acordei pensando sobre isso, sabe? Eu não sei se você já perdeu alguma coisa, algo. Podendo ser um objeto pessoal, ou podendo ser até pessoas, né? Sexta-feira eu saí do trabalho, e sexta-feira seria o aniversário da minha mãe, e minha mãe está com o Senhor. Posso ouvir sua amém? Minha mãe está bem, e existe um dia marcado para nós nos reencontrarmos. Eu tenho certeza que o local onde ela se encontra, ela jamais trocaria pelo ambiente que nós estamos. E eu, quando saí do trabalho, eu vi uma senhora sentada no ponto de ônibus, gente, idêntica. Os traços fisionômicos parecia, tá, gente? Parecia, porque eu não tenho dúvida sobre isso. Parecia minha mãe sentada ali. Aquilo me trouxe lembranças dos bons momentos de uma mulher fiel, amém? Que foi a evangelizadora do meu pai.
O meu pai ainda vive, com 97 anos, ama estar na igreja, e ele foi ganho pela minha mãe. Minha mãe xingava muito, gente. Minha mãe era uma pessoa da boca pesada, sabe? Vocês conhecem gente assim? Ela tinha uma boca muito pesada, nervosa, muito iracunda. E um dia o meu pai começou a perceber que mamãe estava diferente. E eu no ventre da minha mãe que até então, quando ficava grávida, eu fiquei sabendo isso depois, claro, ela xingava muito, por qualquer coisa. Mas quando ela ficou grávida, né, eu estava no ventre dela, ela começou a mudar. Passava a mão sobre a sua barriga e glorificava a Deus e orava do seu jeito, com as suas palavras muito simples. E meu pai viu isso. E o meu pai fumava demais, fumava muito. Aqueles fumos de rolo, vocês conhecem? Né? E ele então fumava demais e ele depois, ele carregou com ele por muito tempo um pigarro na garganta. Mas ele começou a observar uma mudança na minha mãe. E minha mãe estava caminhando e indo para a igreja batista. Minha mãe recebeu Jesus como Salvador e foi uma bênção. Depois nós passamos a nossa infância na igreja batista e por causa disso eu me apeguei demais à escola dominical. Eu amo demais estar em ambiente de ensino, estar em ambiente onde a Bíblia é explicada, sabe? E por isso amo tanto essa escola que nós temos aqui, que Cris anunciou tão bem, né? Amanhã vamos ter uma aula, praticamente, como ela disse, né? A última de oportunidade para pessoas virem conhecer. E a nossa vida foi sendo transformada, e ali quando eu vi aquela senhora sentada no ponto, eu puxei conversa com ela. E para minha surpresa, ela também é nossa irmã. Amém? E começamos ali a falar de coisas, e eu comecei a falar para ela das lembranças, e foi um papo muito abençoado, divertido, e eu saí grato ao Senhor, porque o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom. Diga de novo, o Senhor é bom. Aleluia. Queridos, e perder alguma coisa é ruim, Tati. É ruim demais perder. Perder alguma coisa ou alguém é ruim demais. Eu me lembro de uma história que eu aprendi na escola dominical também, que as professoras contavam, as tias, né? Como estão agora lá no departamento infantil, de um garoto que tinha um barquinho. Você já deve ter escutado essa história, né? E esse garoto tinha um apego, uma alegria de ter aquele barquinho, sabe? Porque aquele barquinho foi feito pelo seu pai. E ele vivia dizendo e repetindo, um barquinho lindo, meu barquinho, este é o meu barco, este é o meu barco, e aquela alegria. E ele ficava ainda mais alegre, diga mais alegre, quando chovia. Porque quando chovia estava pronto o cenário para ele brincar com o seu barquinho. E ele saía da sua casa e ali naquela alegria e brincando na água da chuva, né? Aquela alegria muito grande. Mas um dia foi um forte temporal, Alexandre. E ele ali descuidou. E aquele barquinho foi levado, diga levado. Foi levado pelas águas de maneira que ele desceu correndo, foi correndo pela rua, tentando alcançar o seu barquinho, mas o barquinho se foi. E ele não conseguiu mais ter o seu barquinho para brincar como ele gostava. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que passou uns dias, e ele andando pela rua do seu bairro, ele viu o seu barquinho numa vitrine, diga vitrine. E ele olhou e reconheceu aquele barquinho. E ele disse, eu conheço esse barquinho é meu. E quando ele entrou na loja do Senhor, ele falou, esse barco é meu, no seu jeito infantil de falar. E o homem, não, esse barco está à venda aqui, que isso? Não. Ele falou, mas esse barquinho é meu? Não, rapaz, esse barquinho está à venda. E o menino então se interessou em comprar aquele barquinho. Você está aqui? E ele então falou, quanto custa esse barquinho? E o homem deu um preço, e ele foi para casa, conversou com os pais, passaram-se os dias, e ele juntou a importância em moedas, e veio de volta à loja, e disse, eu quero comprar este barquinho. O barquinho que já era dele. Mas pelo amor ao barco, por ter sido algo tão precioso para ele, ele compra o barquinho. E sabe qual foi a frase que ele disse ao sair da loja? Barquinho, agora você
é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz, e agora, porque eu te comprei. Amém? Essa história tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar no mês de abril. Pastor Wellington foi muito inspirado. Eu falei isso para ele ontem. Ontem eu estava conversando com ele por telefone, e nós estávamos conversando, e ele disse: pastor, que bênção os temas escolhidos para o mês de abril. O Espírito Santo às quintas-feiras, a pessoa do Espírito Santo. E aos domingos você vai aprender muito sobre redenção. Vários irmãos vão passar por aqui e vão trazer uma palavra direcionada sobre este assunto, e isso vai te alcançar demais. Amém? Eu quero estimular você a não faltar às quintas-feiras. Eu quero estimular você a não faltar aos domingos. Pega este mês de abril e garanta 100% de presença. Posso ouvir isso, amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos fazer isso, irmãos. Quando chegar o mês de maio, você faz a mesma coisa. Mês de maio é o mês da família. É o mês onde nós vamos estar todos sendo banhados por essa unção poderosa, por esse projeto que funciona, que é o projeto família. Diga família. Diga de novo família. É um projeto de Deus. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa. Lucas capítulo 3, versículo 38 diz assim. Eu não vou poder esperar você muito. Cainã era filho de Enos. Enos era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Você está aqui? Estão colocando aqui. Mídia maravilhosa. Filho de Sete, filho de Adão e por último... então o versículo 38 do capítulo 3 de Lucas... ele traz essa preciosa informação. Adão era filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa semana passada tinha uma mãe brigando um pouco com a criança, porque alguém perguntou para a filha dela assim: minha filha, garota, quem são os filhos de Adão? E a menina não soube responder. E a mãe ouviu a pergunta sendo feita à filha dela, e disse: minha filha, como você não sabe quem são os filhos de Adão? A mãe ralhou com a criança, né? Eu não sei se ainda tem pessoas que não saibam quem foi Adão. Não sei, mas você sabe. Adão era filho de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. É um versículo onde... fala algo bem importante. Eu queria que você acompanhasse, queria que o pessoal lá da mídia colocasse, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer de quando Deus criou o homem. Amém? Está escrito assim: então disse Deus, façamos os seres humanos, ou o homem, nessa versão NVI, façamos os seres humanos, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Segura aí. Amém? Deus quis fazer o homem no 6º dia. Já haviam sido criadas tantas coisas: a luz, os peixes, o firmamento, as árvores. E no 6º dia, Deus então cria o homem, o seu filho, de uma forma poderosa. E Deus diz essas palavras: vamos fazer ele conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe o que isso quer dizer? Conforme a nossa aparência e a nossa natureza. Amém? Então Adão foi feito e criado por Deus como a aparência e a natureza de Deus. Lindo isso, não é? Mas lindo também é o que Deus fez com você. Posso ouvir isso, amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz algo poderoso demais. Aquele que está em Cristo, quem é que está em Cristo aqui? Se torna nova criação ou nova criatura. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos
obra-prima de Deus, criada em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então a Bíblia está dizendo que eu e você somos feitura de Deus, obra-prima de Deus. Deixa eu te mostrar ainda Gálatas capítulo 6, versículo 15, que diz assim: não importa se formos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em uma nova criação. Eu creio que esses versículos são um combustível para toda ansiedade, depressão e baixa estima começar a ir embora, porque você é algo precioso diante do Senhor. Amém? Jamais deixe alguém rotular você, dizer que você é isso ou aquilo ou acolá. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Isso não vai mudar. Esse conceito não é estacionário. O que Deus diz sobre você não é volátil, é algo permanente. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, coloca para mim, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Esse versículo eu queria ler com todos vocês. Nós vamos ler numa só voz. Vem comigo, 1, 2 e vamos. Aquele... fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é o que você é. Isso é o que nós somos. Não muda. Se você der um dízimo de R$1 milhão, não vai mudar nada se no outro dia você der de 500 mil. Você é justiça de Deus. Justiça é um estado. Você não cresce em justiça, você é justiça de Deus. Amém? Você cresce em fé. A sua fé pode crescer, mas justiça de Deus, ser justo, é um estado daquilo que você é. E quem é que te tornou isso? Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, aquele que nunca pecou. Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Diga: eu sou justiça de Deus. Amém? A sua semana vai ser muito boa. Você vai andar nessa semana de uma maneira mais ousada. Quando vier aquela pressão, sabe? Porque vem mesmo, vem, os problemas vêm, as circunstâncias vêm. Como é que eu vou resolver? Como vai ser a semana no trabalho? Ei, lembre-se, você é justiça de Deus. E de preferência, deixa o diabo escutar isso. Abre a tua boca. Fale. Eu sou justiça de Deus. E a pressão está de torar, como diz Leila, né? Mas você vai declarar o que você é em Cristo Jesus. Amém? Você vai ver que o efeito dessa palavra vai mexer com você, vai te sacudir, vai te lembrar de coisas. O Espírito Santo, ele acha material na sua vida, ele acha um campo de ação na sua vida e ele começa a mexer com você. Era isso que Smith Wigglesworth fazia. Se o Espírito Santo não se move, eu o movimentarei. Diga: eu sou justiça de Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado: ei, você é justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz no Salmo 33, versículos 6 e 9 assim: o Senhor falou, e os céus foram criados
pelo sopro de sua boca, as estrelas nasceram. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir, tudo surgiu por sua ordem. Amém? Como professor de física, eu sei que isso dá um nó às vezes na cabeça de alguém que estuda física, para alguém que é de exatas, para alguém que gosta de ciências, mas a mais pura verdade está na palavra de Deus. Deixa eu te mostrar algo maravilhoso, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os seus aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O que esse versículo está dizendo? Foi a primeira carta escrita no Novo Testamento, e Paulo fez questão de dizer aos irmãos: vocês são um espírito, possuem uma alma e habitam aonde? No corpo. O que vocês estão vendo aqui, essa estampa, esse moreno, é só a casa onde eu moro. Não é? Não é isso aqui não, tá, gente? Quem eu sou de verdade está lá dentro. É só a casa. Casa com o cabelo grisalho. Aí não é só eu não, tá? Amém? Essa é a sua casa onde você mora. Quem você é de verdade jamais envelhece. Não morre. Permanece. Paulo disse ainda que o homem exterior se corrompa, envelheça, perca cabelos. O homem interior se renova de dia em dia. Eu não sei por que eles estão rindo, mas são alegres mesmo. Amém? Eita, viver em Deus é muito bom, gente. Viver em Deus é maravilhoso demais. Salmo 8, versículos 4 e 6 diz assim: quem são os simples mortais para que pensem neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto os fizeste um pouco menores que Deus e o coroaste de glória e honra. Tu os entrecarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Ao homem foi dado a administração da terra, o gerenciamento da terra. Por isso, tudo que Deus vai fazer na terra, Ele precisa comunicar o homem. Por que oramos? Porque Deus não intervém diretamente. Precisamos permitir Deus a ação dele na terra. Você está aqui? Você está vendo como é que você é importante? Agora imagine o que está escrito em Salmo 115, versículo 16. Eu vou descer, gente, eu quero ficar mais perto de vocês. Amém? Salmo 115, versículo 16 diz assim: os céus... Tem gente falando já. Pode falar. Isso, vamos. Isso. Esse lado aqui está mais vitaminado. Vamos lá, os céus. Mas esses aqui não deixa para trás não. Você quer ver? Os céus. A mordomia. O que Deus deu foi a mordomia. Como eu disse, o gerenciamento era do homem. Quando Deus cria o homem no sexto dia, Deus não somente o cria, mas também o coloca num lugar. Você lembra o lugar? Hã? Pode falar. Isso. Ele falou bem interessante. O Éden. O jardim do Éden. Éden quer dizer prazer. O jardim dos prazeres. O jardim dos deleites. O jardim do Senhor. Deus coloca o homem ali naquele jardim todo preparado. Não chovia.
havia um clima maravilhoso, havia muitas árvores frutíferas para o homem comer, não é isso? Mas tinha uma árvore lá que ele não podia comer, não é isso, Martinha? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Dentre outras árvores tantas que existiam ali, tinha uma outra árvore bem interessante, que era a árvore, diga a árvore, da vida. E Deus foi bem claro na sua ordem quando disse, olha, você não pode comer, você não deve comer dessa árvore. Porque o dia que você comer, certamente, é de verdade o que eu estou falando com você, você vai morrer. Qual é a beleza dessa árvore, dessa ordem? Permitir ao homem o direito de adorá-lo de forma voluntária. Amém? De outra forma, o homem seria um robô, uma máquina programada. Mas o homem todos os dias, ele olhava aquela árvore e ele fazia uma escolha. Deus falou, eu não vou comer. Amém? Há um versículo em Jó que diz que Jó era um homem sincero, reto, íntegro. Há uma outra parte que diz também que ele se desviava do mal. Por que ele fazia isso? Por uma escolha dele. Você escolheu hoje entre vir ao culto ou não. Você poderia ter ficado em casa, assistindo Fantástico, perdendo o extraordinário aqui. Não é? Aqui é lugar do extraordinário. Uma palavra que você recebe pelo Espírito nesse ambiente é capaz de mudar o curso da sua vida, é capaz de alavancar você a um ponto, como uma mola propulsora para lugares que você nunca imaginou. Amém? E o homem então falhou. O homem e a mulher, Tati, representavam no Éden 100% da população. Concorda? Só tinha os dois, 100%. Deus Pai perdeu 100% da população. Porque o homem escolhe de uma forma diferente. O homem foi seduzido por Satanás. Satanás procurou ludibriar a mulher, e a mulher, por sua vez, o homem, e então Deus perdeu aquele filho que você leu comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 38. Deus perdeu o seu filho. E agora? Gente, perder não é bom não. Perder um filho, meu Deus, não é? Deus perdeu. Mas Deus, que é amor, posso ouvir seu amém? Deus não foi pego de surpresa, não é, Carla? Carla gosta muito de ministrar sobre o caráter de Deus. É uma unção presente na vida dela. Primeira ministração dela aqui em Resende, tu lembra? Lembra, né? Eu lembro. Nunca mais eu esqueci. Eu fico muito atento ao que vocês falam, sabe? Eu gosto de ouvir. Amém? Jesus disse que as pessoas erravam por não conhecer as Escrituras. Quando você está sentado aí, você é um privilegiado. Tem um garçom aqui na frente para servir você. E é só isso. É tudo dele. Amém? Eu estou sendo só o garçom para você. Você que está se deliciando com um banquete que não foi eu que preparei, foi Ele que preparou para você nesta noite. Amém? E você vai crescer. Você vai avançar. Amém? Essa igreja é notória, é nítida. O que Deus está fazendo. Fica conectado. Amém? Deus não foi pego de surpresa. E Deus então fez algo interessante. Ele expulsou o homem do jardim. Talvez alguém leia isso e fale, rapaz, mas expulsou o homem. Deus expulsou e precisava expulsar. Porque lembra da outra árvore? Qual era a outra árvore que tinha lá?
Dentre outras, a árvore da vida. Se o homem alcança essa árvore agora na condição de um pecador, e eu posso até dizer mais, de um escravo de Satanás, o problema estava insolúvel. Deus então, num ato protetivo, Ele expulsa o homem do jardim e coloca querubins com espadas flamejantes para que ele não voltasse mais para lá. E faz uma promessa. Em Gênesis 3,15 está escrito que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus falou. E a Bíblia toda, você vai ver esse plano, esse mega plano, esse projeto, esse mega projeto se desenrolando. Mas teve uma coisa que passou a acontecer também. A maneira como Deus passou a se relacionar com as pessoas. Não tinha mais alguém para chamá-lo de pai. E quando Deus começa a se apresentar às pessoas, ao povo, ao seu próprio povo, Deus começa a dizer outros nomes. Diga outros nomes. Diga de novo, outros nomes. Para Moisés, ele chegou e disse, Moisés perguntou, Senhor, o Senhor quer que eu vá lá no Egito? Dizer ao povo que eles serão libertos? Moisés, é isso mesmo. Mas, Senhor, se eles me perguntarem o seu nome, o que eu digo? Deus disse, diga que o eu sou, o grande eu sou o que sou. Percebe que Deus agora não fala de pai. Quando Deus se encontra com Melquisedeque, Deus também não fala nada de pai. Quando Deus se encontra com Abraão, Deus diz a Abraão que ele agora era o El Shaddai. Está escrito assim, quando Abraão, isso está em Gênesis 17, 1 e 2. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Depois Deus se apresentou com outro nome que é Jeová Jireh. Deus começou a usar nomes diferentes na história do seu povo. Jeová Jireh é Deus dizendo, eu sou o Deus que vê e provê. Ou seja, eu sou a sua provisão. Eu sou o seu sustentador. Não é a sua cifra de salário. Não é o quanto você ganha. É o que está por detrás. É o abençoador. É a bênção que está sobre a sua vida. Você poderia ser milionário ganhando 5 salários mínimos. Porque não são salários. É o que está atrás. É o que está sobre. Amém? É o que está sobre a sua vida. E eu declaro sobre você, viu? Você vai alcançar coisas extraordinárias no Senhor. Eu não ensaiei isso nessa noite. Eu venho como boca do Senhor para a sua vida. Não se atemorize, avance e vá até aonde Deus está disposto a te levar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus continuou se revelando às pessoas. E em dado momento ele disse para Moisés, Moisés, eu sou o Deus que sara. Eu sou o Jeová Rafa. Sabe, gente, no dia de hoje, quantas pessoas hoje estão doentes, estão nesse momento talvez até impedidos de estar numa reunião dessa, e nós precisamos, como igreja, ter esse entendimento e declarar sobre a vida dos nossos irmãos e orar por eles.
Ei, nós não podemos acomodar com doenças, tratar doenças como bichinho de estimação. Mas fique mesmo indignado com doença, que seja dor de cabeça. Sai, leseira! Quando você ouvir de pessoas doentes, ei, brade. Brade. Amém? É preciso que os nossos irmãos estejam agora junto a seus familiares. É preciso. É lícito. Mas é preciso que nós, ao ouvirmos essas coisas, qualquer mensagem, qualquer pedido, tome posição. Eu estava em casa de manhã e ouvi alguém falando de enfermidade. Isabela estava no quarto, eu bati na porta do quarto dela. Isabela, vem para a sala, vamos orar por fulano. Nós precisamos fazer sempre alguma coisa. Não importa se alguém está vendo, quem te vê em secreto, te recompensa publicamente. Amém? Deus começou a falar tanta coisa, gente, tanta coisa. Para Jeremias ele disse assim: eu sou Jeová Tsidkenu. O que é isso? O Senhor, nossa justiça. Pega as causas impossíveis e diga: Senhor, sua palavra diz que você é a minha justiça. A sua palavra diz que o Espírito Santo é o meu advogado, o meu ajudador. Tem essa causa aqui que eu não consigo resolver, mas você é a nossa justiça. Amém? Para Isaías, Deus disse para Isaías: eu sou Jeová Sabaô. Pode dizer isso comigo? Jeová Sabaô. O que é isso? O Senhor dos exércitos. Amém? Pensa na grandeza do teu Pai. Eu estou falando que a sua semana vai ser boa. Eu estou falando que a sua semana vai ser uma semana ousada. Você vai pisar firme. Amém? Não importa quanto tempo você tem de crente. Tem um crente aqui que recebeu Jesus sexta-feira, no Rema. Amém, Humberto? Sexta-feira, fresquinho, né? Promoveu uma festa lá em cima. Que a Bíblia diz que há uma festa quando alguém se arrepende. Há uma festa no céu. Eu não consigo nem imaginar essa festa. Meu Deus. Há miríades e miríades de anjos lá fazendo festa. Léo está me ajudando ali no teclado, já está me ajudando muito. Imagine uma festa no céu. Eita! Foi o que a sua decisão promoveu nos céus. E foi espontânea. Não foi? Glória a Deus. Ele está dizendo lá que foi. E eu creio nele. Para Gideão, Deus disse: eu sou Jeová Shalom. Eu sou tua paz. Eu sou a sua paz. Está tudo turbulento. Eu sou a tua paz. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou quando o mundo a dá. Então você tem paz. Amém? Esse mundo é cheio de engano. Tem gente prometendo um monte de coisa e não funciona. Mas Deus parou de usar esses nomes no Novo Testamento. Porque chegou o enviado. Alguém chegou. Alguém veio. A Bíblia diz em João 3,16: Porque Deus quando você tira essa palavra mundo e coloca o seu nome, tem um sabor maravilhoso. Porque Deus amou o Carlos de uma tal maneira. Eita! Faz esse exercício que você vai ver só. Se não vai sair um sorrisão aí dos seus lábios aí.
porque Deus amou o Alexandre, porque Deus amou a Meire, porque Deus amou a Rosiméria, porque Deus amou o Henrique, porque Deus amou o Humberto, porque Deus amou Claudete, porque Deus amou Carlos Eduardo, porque Deus amou Bruno, porque Deus amou Letícia, porque Deus amou Ruth, porque Deus amou Isabela, porque Deus amou Léo, porque Deus amou Yangli, Gilvânia, Maria José, Pedro, Renata, Cidia, João, Cida, Marlene, Marcos, Cris, Carla, Tatiana, Luiz Adilson, Martinha. E se eu esqueci alguém, também. Eita! Ele veio para que você agora não mais chame Deus por esses nomes. Não que esteja errado, mas um nível de profundidade maior. Quando Jesus começou a andar aqui, e os judeus começaram a ouvir o que ele dizia, Jesus pegava o pão e dizia o que, irmãos? Pai. Pai. Quando foi ressuscitar Lázaro, Pai. E os judeus olharam aquilo e disseram: está blasfemando, camarada ousado é esse? E diga-se de passagem, ele foi para a cruz por causa disso, por se considerar maior que a lei, maior que o templo, e por chamar Deus de Pai. Na nova aliança, chamamos Deus de Pai. Em João capítulo 14, versículo 9, está escrito: quem vê a mim, vê quem? O Pai. Amém? Ele veio aqui por uma causa, ele veio para nos resgatar. Mas as pessoas reagiam tão diferente. Em João capítulo 5, versículos 16 a 18, está escrito assim: então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai. E, portanto, se igualava a Deus. Jesus veio para fazer algo que o homem não poderia fazer. Salmo 49, versículo 8 e 9, diz o que o homem não poderia fazer. Olha o que diz. Salmo 49, versículo 8 e 9. A redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Levíticos, não precisa abrir não, Vinícius, deixa quieto aí, tá? Que é muitos versículos. Levítico capítulo 25, fala de duas comemorações que existiam em meio ao povo de Deus. O ano sabático, diga o ano sabático. E o ano do jubileu. O ano sabático, o povo plantava durante 6 anos, diga 6 anos. Mas no sétimo não. O sétimo era um período em que ninguém plantava. Era um período de descanso para a terra. Ok? Você está aqui? O ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Certo? Era um ano do perdão. Era um ano de devolução de terras. Quem tivesse endividado no ano do jubileu era perdoado. Mas durante os anos fora do ano do jubileu, às vezes alguém fazia uma estripulia, me permite essa palavra. Alguém pegava um dinheiro emprestado e não pagava. A regra era o seguinte: arruma um dinheiro e me paga. Isso até hoje é assim. Mas a lei permitia algo.
permitia. Eu vou usar o Marcos como exemplo. Vamos supor que Marcos é um irmão meu, lá na Velha Aliança. Eu e Marcão, lá na Velha Aliança. Marco fez algo, se envolveu, pensou que ia plantar tanto e fazer, projetar e não deu certo. Ficou endividado. Não tinha como pagar. Lembre-se que eu sou o que dele? Eu poderia chegar, por amor a Marcos, eu vou pagar a tua dívida. Eu sou o seu resgatador. Você se lembra da história de Ruth? Uma gentia, moabita, que foi beneficiada por Boaz, que representa Cristo, e Ruth a igreja. Boaz casa-se com Ruth. Não é você não, tá? Tá tudo certo, meu irmão. Isso aí é da nova aliança, meu irmão. Casa-se com Ruth e torna-se o resgatador dela. Você lembra daquela passagem de Eliseu, quando uma viúva chega perto dele, implorando, e ele diz: o que é? O que você precisa? Vieram os credores e estão querendo levar os meus filhos. Porque na velha aliança era assim. Se não tivesse dinheiro para pagar, você tinha que dar o terreno, você tinha que dar a casa, ou até os filhos, ou até você mesmo. Aquela mulher, ela não tinha ninguém para resgatá-la. Isso é redenção. Redenção é pagamento de uma conta. Quando você vai para o Rio de Janeiro, você vê aquela estátua enorme lá, Cristo o quê? Redentor. Cristo resgatador. Aquela estátua está lá desde 1931. O que Cristo fez? Eu vou chegar em Cristo, mas espera aí, deixa eu te mostrar na velha aliança como era. Então na velha aliança era assim. Precisava ser parente para resgatar a dívida. Mas veja o que acontecia. Eu ia lá, pagava a dívida do Marco, e o Marcos, pela lei, se tornava o meu escravo. Que diferença tem? Ele era escravo, continuou sendo escravo. Mas qual é a diferença? Deixou de ser escravo da dívida e passou a escravo do amor que eu exerci com ele. Às vezes nós dizemos assim: eu sou um servo de Deus. Você já deve ter dito, eu digo isso também. Mas o que significa ser servo? Escravo. Por isso você vai encontrar Paulo escrevendo as cartas. E ele diz: eu, Paulo, escravo de Deus. Paulo entendia isso muito bem. Mas não é uma escravidão pesada. Porque a Bíblia está escrito em Efésios 1:7. Põe para mim, Vinícius, agora é com você, guerreiro. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Segundo o que, irmãos? Segundo o que, irmãos? A riqueza da sua graça. Você não deve mais nada para ninguém. Aquela dívida imposta por Satanás, que o salmista disse que era impossível de pagar, a Bíblia diz que Jesus, ele pegou essa dívida e pagou em seu lugar. Eu acho que você não está acreditando, não. Eita glória! Que coisa maravilhosa, irmãos. A minha versão diz assim: ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade, mas teve um preço, né? Teve um preço, né? Ele pagou, mas teve um preço. Um preço que você não podia pagar. A Bíblia diz assim: ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, perdoou nossos pecados generosamente, derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e entendimento. Tinha um pescador que deixou escrito algo para nós. Um pescador chamado Pedro, ele disse assim:
Eu amo esse pescador. Ele disse assim em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19, ele diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Quanto custa hoje eu ser um escravo? Quanto custa hoje eu andar em amor? Custou o sangue de Jesus. Há um versículo em Apocalipse que eu gosto demais e eu vou ler aqui para você. Agora, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 a 10, diz assim: quando eu vejo esse versículo, eu me lembro daquelas pessoas que dizem assim: eu sou dono do meu nariz. Já ouviram isso? Vocês já ouviram pessoa falar isso? Não, gente, sério. Me ajuda aí. Já ouviram gente falar isso? Eu sou dono da minha vida. Se você não está em Cristo, você talvez seja mesmo. Pense que seja, né? Porque tu é um escravo. Os que são de Cristo, olha o que aconteceu. Apocalipse 5, 9 e 10 diz: e entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com o teu sangue fez o que, gente? Com o teu sangue fez o que, gente? Compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Eu fui comprado, eu não sou dono de mim mais. Por isso Paulo disse: a vida que vivo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Olha quantos comprados tem aí do teu lado. Pessoal do louvor, pode vir para cá. Aleluia! Nós vamos cantar aquela última canção que vocês cantaram. Amém? Tão maravilhosa. E deixa eu ler aqui algo mais para você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, agora são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fica de pé. Aleluia! Eu fui redimido, eu fui resgatado, pagaram a minha dívida, e como é que eu faço agora? Eu canto, eu louvo, eu exalto, eu abro, eu levanto os meus braços. Ei, eu fui perdoado. Vamos cantar, gente, vamos cantar essa canção maravilhosa.
Cante, cante. Firme, tá? Firme, tá? Não desista. Por favor. Não desista dele. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Não roubaram o meu prazer de estar aqui. Paixões ou oportunidades não valem mais. Pode comigo, tá? Pode comigo, eu vou te ajudar. Eu, pastor Ed, essa turma toda vai te ajudar.